O Seu Direito está começando e é fruto da parceria da nossa ESA, o braço acadêmico da UAB, com a ALEP. É a advocacia abraçando a Casa da Cidadania de Pernambuco, que é a Assembleia Legislativa. E hoje o Seu Direito traz o nosso direito, talvez um dos mais fundamentais, um dos mais importantes, que é a educação. A educação que é um tema corrente, corriqueiro e muito importante, debatido todos os dias, tanto na ESA como na Assembleia. E nada mais importante, Isabela, do que receber Fred Amâncio, que eu acho que é a pessoa mais gabaritada em Pernambuco inteiro para falar sobre educação e, mais importante ainda, sobre gestão de educação. Gestão de educação por quê? Fred Amâncio foi secretário de Estado de Pernambuco até dezembro e agora serve à Prefeitura do Recife como secretário municipal. Está tendo o desafio de gerir a educação de uma das maiores cidades do Nordeste, uma capital com os problemas que Recife tem, dentro de um contexto que Pernambuco já vinha sendo referência nacional aí, com todos os indicadores subindo de nível, mas enfrentando a pandemia, Bela. E como é que a gente recebe Fred Amâncio no Seu Direito hoje? Primeiramente, com uma gratidão enorme, Fred. Muito obrigada pela disponibilidade. Essa é uma pauta do meu coração. Eu brinco que a minha única certeza de vocação de vida é que eu seria professora. Não sabia de quê no início. Virei professora de Direito e advogada. Mas eu acredito que a educação transforma e que, infelizmente, ela não recebe a atenção que merece no nosso país. E você, mais do que ninguém, sabe disso. Eu queria que o senhor começasse compartilhando conosco um ponto bastante sensível. Educação em pandemia, porque eu acho que não é nem em tempo de pandemia. A educação está em pandemia também. Sim. Bom, primeiro é um prazer estar participando aqui do Seu Direito, né? E agradecer o convite da ESA, da ALEP, para estar participando aí desse momento. E é sempre muito bom a gente estar falando de educação, o que é tão importante, né? A gente, às vezes, vincula a educação simplesmente com dar atenção a crianças e jovens como um direito social, mas, acima de tudo, ele é um fator de desenvolvimento social e econômico para qualquer país, né? Então, realmente, talvez seja a temática mais importante e provavelmente um dos maiores desafios do Brasil. E esses desafios estão relacionados à história do Brasil de talvez não ter dado a prioridade que a educação merece. E isso acaba se tornando muito mais claro, talvez nesse contexto de pandemia. Resgatando essa discussão sobre educação e pandemia, o que aconteceu com o ano passado, né, com a suspensão das aulas presenciais praticamente em todo o mundo, o que a gente pode dizer é que nenhum país do mundo, nenhum país estava preparado, né, para enfrentar uma mudança tão drástica, né, de conceito, especialmente para a educação básica, que era de sair de um sistema de aulas presenciais para mudar para um sistema de aulas remotas. Então, eu diria que nenhum país do mundo estava preparado. Talvez a grande diferença foi o nível de prioridade que o país deu para a educação nesse contexto de pandemia. Então, enquanto outros países, eles colocaram a educação como uma das suas principais prioridades, claro, depois da saúde, né, para que pudesse ter a retomada de aulas presenciais, o Brasil colocou essa discussão no segundo plano, entendendo que a escola poderia ficar um tempo sem aulas presenciais. E depois, né, o que a gente vê até hoje é que nós tivemos já retomada de aulas presenciais em vários contextos, como aqui no estado de Pernambuco, eu era secretário de Educação do Estado, nós retomamos aulas presenciais desde outubro do ano passado, junto com as escolas privadas, mas a gente tem vários estados do Brasil que até hoje não retomaram aulas presenciais e a maior parte das redes municipais do Brasil não retomaram aulas presenciais. Então, isso traz prejuízos enormes. Nós estávamos conversando um pouco antes do programa iniciar sobre anos iniciais do ensino fundamental. E a educação é muito ligada à socialização. Exatamente. Talvez o maior ganho para a criança na escola é a socialização. Exatamente. Então, você tem a questão da socialização e também tem a questão do formato em si, de como você vai alfabetizar uma criança de forma remota. E aí, diante das nossas tradicionais desigualdades sociais, a gente tem que lembrar que no Brasil, onde a maior parte das crianças, né, estudam em escolas públicas, a escola não é apenas o espaço de aprendizagem, é o espaço da segurança alimentar, o espaço da proteção social, é o local onde está mais preservado das drogas, da violência. Então, a educação ainda assume um papel muito mais importante do que em outros países. Mas o fato é que aprendemos muito do ano passado para cá,
Mas eu acho que o Brasil, mais uma vez, né, cometeu uma falha grande enquanto país em relação à educação. O que é que temos que fazer agora? Correr contra o tempo, não apenas para a gente nos prepararmos para o processo de retomada de aulas presenciais, mas também para recuperar essas aprendizagens. A gente não pode deixar, né, o que muitos dizem, que temos uma geração perdida. Nós não podemos deixar isso. Nós temos todos nós uma obrigação, não apenas como educadores, mas enquanto país, de dar uma atenção especial para essas crianças e jovens que foram prejudicados pela pandemia. As crianças nascidas de 2016 para cá, elas já vêm sendo chamadas de crianças da geração Covid. Eu tenho um filho de 2016 para cá e ele teve um prejuízo na socialização muito grande, uma retração, uma dificuldade de voltar, uma dificuldade de conviver com muitas pessoas, porque ficou tão fechado naquele pequeno núcleo que de repente a retomada foi muito complexa, mas a gente sabe que meus filhos têm uma condição privilegiada para fazer o homeschooling, se era que a gente estava fazendo isso, que eu tenho minhas dúvidas, né? A gente, na verdade, consegue proporcionar internet, um computador, uma infraestrutura, mas a pandemia ela também deixou ainda mais gritante a nossa desigualdade social. E sabemos que os alunos que são atendidos pela Secretaria de Educação aqui do Estado de Pernambuco e também do município de Recife, eles naturalmente foram mais atingidos, seja pela falta de infraestrutura em suas casas, pela falta de internet, pela falta até de recursos digitais mesmo, não tem um aparelho, não tem um computador que abarque. Como é que a Prefeitura do Recife auxiliou as famílias nesse processo? Isso, realmente, a gente já tinha no país, né, como eu disse, né, realmente foi um desafio para o mundo todo. Mas o Brasil, né, e também para o nosso estado e para a nossa cidade, né, diante das desigualdades sociais que já fazem parte da nossa história, né, das dificuldades das nossas famílias, também esse processo de adaptação foi muito difícil, né, para todos. Não apenas pela estruturação que era necessária, seja para a Secretaria Estadual, seja para as secretarias municipais, como é o caso da Secretaria do Recife, né, seja para a adaptação das famílias a esse processo, porque a gente tem um problema, novamente, que ficou muito mais claro para todos, nas dificuldades de acesso à internet, de equipamentos, de você ter um ambiente, né, ideal para isso, além, é claro, que o ensino remoto também tem limitações, né. Então, o ano passado, a Prefeitura do Recife, né, foram feitos investimentos importantes do ponto de vista de você realmente iniciar um trabalho tanto de transmissão de aulas pela TV, por rádio, né, e também algumas alternativas pela internet, né, a implantação de novos sistemas, né. Para esse ano de 2021, por entender que a gente ainda vai estar num contexto de pandemia, então mesmo com a retomada de aulas de presenciais que está programada, que deve ser anunciada nos próximos dias aqui na nossa cidade, nós ainda vamos viver o ano todo dentro de um contexto de pandemia. Então, como já está acontecendo, por exemplo, com as escolas privadas, nós vamos entrar num sistema híbrido, já que uma parte dos estudantes vai estar com atividades presenciais e outra parte com atividades remotas. E, provavelmente, né, isso vai ser um dos legados, né, positivos da pandemia. Teremos muitos legados positivos no que diz respeito à educação, mas vai ser positivo. A gente começou a entender que a tecnologia não é um adversário da educação, a tecnologia pode ser um aliado da educação. E a gente já tinha isso no ensino superior. O ensino superior e a pós-graduação, a ESA é exemplos, a gente já caminhava para esse caminho da virtualização do ensino. Mas, secretário, se o senhor me permite, a gente até agora falou na garantia do acesso à educação para o estudante, para o maior interessado nisso. Mas como é que fica o professor? Como é que foi a assistência dada ao outro polo da história? Como é que a gestão se comportou para garantir o direito também do professor? Isso. No caso específico, né, no caso da educação do Recife, talvez ela tenha até uma vantagem em relação a outros locais. Por exemplo, todos os professores do Recife tinham recebido já, alguns anos atrás, computadores, todos têm notebooks, e tinham acesso à internet, né, de um pacote de dados que é compartilhado com os professores. Então, isso já trouxe uma facilidade para o professor poder desenvolver algumas atividades, mas é claro que você tinha as limitações de acesso do estudante. E a maior parte deles, né, como foi uma coisa muito abrupta, na realidade, os professores, em sua maioria, não estavam preparados para isso. Então, todos tiveram que passar por um processo de adaptação. Novamente, foi um período de muito aprendizado, né, para todos, né, e todos tivemos que nos adaptar. E as secretarias também tiveram que se adaptar, com maior ou menor velocidade nesse processo. Para esse ano de 2021, até com os aprendizados, porque a gente entende que a gente podia e deveria ter avançado até muito mais no ano de 2020, a gente vai dar um passo bem mais ambicioso. Então,
Então a gente vai estar lançando aí nas próximas semanas nosso novo programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Vamos ter um volume muito maior de transmissão de aulas pela TV e pela internet, já pensando já no ensino híbrido, mas também pensando nesse legado que pode trazer, inclusive utilizando essas novas estruturas que estão sendo criadas, né, para a gente transmitir aulas pela TV e pela internet. Não apenas para o estudante, mas também para a formação de professores, para a gente ampliar o volume, inclusive, de formação dos professores. Então, a gente vai ter algumas novidades aí muito importantes, novos equipamentos estão sendo adquiridos para estudantes, para professores, para esse ano de 2021. Então, vai ser dado um passo muito importante. O ano de 2020, eu diria que foi um ano muito de adaptação, né? Tudo que a gente pôde fazer, que a gente pôde criar para poder minimizar os prejuízos de aprendizagem para os estudantes foi muito importante. Mas acho que para este ano de 2021, todos nós temos a obrigação de considerar os aprendizados que tivemos o ano passado e melhorar. Isso vale para o público, vale para o privado, vale para a educação básica, vale para o ensino superior, que também enfrentou muitos desafios, né? Você tem a maior parte das universidades no Brasil não retomaram aulas presenciais. O calendário escolar está obrigando as universidades públicas, por exemplo, esse ano, a ter 3 semestres letivos, né, dentro de um mesmo ano. Então, são muitos desafios, né, que a gente está falando, né, que envolve a educação. Provavelmente, eu diria, vai ser a área que vai deixar os maiores prejuízos, os maiores desafios para os próximos anos. A saúde está passando por um momento muito difícil, mas ela vai sair fortalecida, porque foram feitos muitos investimentos em novos equipamentos, em novas estruturas hospitalares. A educação foi uma das áreas que teve o maior prejuízo, provavelmente é que a gente vai ter que dar maior atenção, porque o país, né, não vai estar preparado, inclusive, para enfrentar outras pandemias no futuro, né, se efetivamente não tiver um olhar muito especial para a educação. Secretário, pegando o gancho nessa fala de Mariana, aí eu falo como professora e como gestora. Eu sou coordenadora de um curso de Direito aqui em Recife, na Faculdade Nova Roma, e eu vejo a minha equipe no seu limite. Os professores não aguentam mais o modelo remoto, ele é extremamente cansativo. Quem dava uma aula presencial e passou a dar uma aula remota, sabe a dificuldade que é para o professor, o desafio que é conseguir manter uma qualidade, uma linha de raciocínio, uma interação produtiva com pessoas muitas vezes com a câmera fechada, com uma baixa interação, com até um desinteresse que a gente não sabe nem medir se é desinteresse, porque o professor muitas vezes seguia pelo olhar do aluno, né? O aluno vai dando o feedback sem perceber. A gente vai ver, estão acompanhando, não estão acompanhando, tenho que voltar, e a gente perdeu isso tudo. Como é que está o suporte que a prefeitura conseguiu dar? Porque hoje em dia o que me preocupa é o psicológico dos professores. Quem não colapsou está quase colapsando, né? E o burnout virou um problema rotineiro na vida dos professores. Como é que está esse suporte da prefeitura aos professores? No caso específico, né, da educação do Recife, da rede municipal, nós temos uma característica interessante, que trabalhamos com faixas etárias muito distintas, né? Desde a educação infantil, onde a indicação de aulas remotas, né, de transmissão de aulas remotas é muito baixa, porque você está falando, por exemplo, de creche para a escola. Temos os anos iniciais, né, que tem uma característica muito própria, que pega o ciclo de alfabetização. Esse você tem que usar um pouco, você já pode entrar um pouco mais com atividades, né, com aulas remotas, mas ainda assim você tem que desenvolver um conjunto de atividades através de cadernos de atividades, porque não é indicado um volume maior de aulas, né? E temos os anos finais, que nós também temos escolas de anos finais, que pega do 6º ao 9º ano, aí sim, né, já por serem já adolescentes e pré-adolescentes, entra com um volume maior de aulas remotas. E aí, para cada uma dessas, tivemos que ter estratégias diferentes e, consequentemente, os professores tiveram que se adaptar de formas diferentes. Até porque, por exemplo, o professor dos anos iniciais ainda é, em regra geral, o pedagogo, que é um professor único para aquela turma, diferente do professor dos anos finais, que nós temos já a figura do professor por disciplina. Então, essa adaptação realmente foi bastante complexa no que diz respeito. E, é claro, esse processo traz, né, não só pela adaptação, pela necessidade, né, da questão da preparação de aula, transmissão de aula, verificação de atividades, então traz uma complexidade grande, isso com certeza. E aí, tudo isso ter acontecido de forma muito rápida, com certeza trouxe prejuízos para todos, inclusive especialmente para a aprendizagem. Então esse ano de 2021, provavelmente o ano de 2022 é que vai ser um ano ainda mais desafiador. É um ano que a gente, como eu já destaquei, traz a obrigação de recuperar essas aprendizagens, de avançar, ou seja, a gente já tem um olhar diferenciado, a gente sabia que a gente precisa dar um suporte diferenciado
A gente está trazendo, por exemplo, para esse ano já novas ferramentas, novos aplicativos para serem utilizados, que inclusive no nosso entendimento vão ficar como um legado importante para esse período, né? Mas com certeza a gente tem ainda muitos desafios pela frente. E eu acredito até que no caso do ensino superior, que você falou, Isabela, acho que ele também vai mudar bastante para os próximos anos, né? O híbrido veio para ficar e não é ruim. E não só na educação, né? Acho que a vida híbrida está chegando aí até para o serviço público, para o privado. Sim, a gente aprendeu que a gente pode realmente desenvolver uma série de atividades, a gente vê que ele sozinho ele realmente, seja para as atividades profissionais, seja para as atividades da educação, ele não supre por completo, mas na realidade ele pode ser uma ferramenta importante. A educação, especialmente a educação básica, nem tanto o ensino superior, né? A educação básica, como a Mariana destacou, né? A educação básica durante muito tempo, né? Talvez porque as universidades, né, que fazem a formação dos professores ainda têm uma visão muito tradicional sobre o processo de educação, ainda enxergavam muitas vezes tecnologia, né, como uma discussão sobre substituição, né, da figura daquele trabalho mais tradicional. E ainda não enxergavam. Hoje, eu acho que do ano passado para cá, né, essa visão começou a mudar, né, a tecnologia pode vir a ser uma ferramenta importante, ela está bastante conectada com essa nova, com nosso novo estudante, né, que gosta de usar a tecnologia de uma forma diferente. Então a gente olhava o celular durante o tempo, a gente discutia leis para proibir o uso de celular. Hoje a gente entende que ele pode ser uma ferramenta importante para o professor, né, e na rede estadual, eu era secretário, nós já fazemos o diário eletrônico com o celular. Então a gente faz tudo pelo celular já, os professores. Eu lembro, secretário, eu sou da primeira turma, pode não parecer, tá? Mas eu sou da primeira turma da Escola de Ensino Integral de Pernambuco, lá em 2010 ainda. E eu lembro quando chegou o tablet para os professores na escola, era revolucionário, todo mundo queria assistir aula em slide, era uma coisa fantástica, assim, parava a cidade. Você imagine isso, e aí o senhor sabe, a GRS, Seção do Pajeú, até hoje é primeiro lugar disparado nos índices de educação, e a gente mantém desde 2010, e você vê hoje como é que está a realidade. A adaptação e a conectividade, ela não chegou ainda em 100%, nem para o estudante, nem para o professor, mas os tablets que começaram a democratização da inclusão digital lá em 2010, eles começaram a incluir essa cidadania digital. Eu acho que o termo é cidadania digital. A gente iniciou uma era de cidadania digital que preparou, de certa forma, para esse momento de agora. Claro que muito longe do que a gente deveria estar. Mas eu fico imaginando, daqui a 10 anos, vamos fazer um recorte histórico por década. Se a gente for imaginar o Pernambuco ou o Brasil de 2030, de 2040, a gente vai ter uma deficiência gigante. E é como o senhor disse, a saúde vai ter avançado muito, a educação vai ter um abismo ainda maior. Como Darcy Ribeiro dizia, a desigualdade do ponto de partida, o abismo foi muito maior. Mas como é que o senhor enxerga a próxima década da educação? A educação como direito, tá? Como é que a gente vai garantir o acesso à educação com conectividade, com cidadania digital? Como é que eu vou dizer para quem está assistindo a gente, lá na Mata Norte ou lá no Sertão do Moxotó, que o aluno que perdeu 2020 inteiro de ano letivo, ele vai recuperar isso? Isso. Não, com certeza esse é um grande desafio, né? Para o ano de tanto 2021 como 2022 e talvez até para os próximos anos, dependendo da faixa etária do estudante, porque os estudantes que são um pouco mais velhos têm maior autonomia, os que são mais novos, só que eles talvez tenham sido mais prejudicados. Em compensação, eles vão ter um tempo maior na escola, de forma que a gente possa, ao longo dos anos, recuperar essa aprendizagem. Então, esse é o desafio, nós aprendermos também como a gente vai trabalhar esse processo de recuperação de aprendizagens ao longo do tempo, para minimizar esse período de pandemia. Mas o que a gente percebe também é que, talvez nos últimos 2, 3 anos no Brasil, apesar de que muitas vezes, quanto país, na visão de política pública nacional, né, você vê, a gente muito pouco ouviu falar sobre o Ministério da Educação nos últimos 2 anos. Né? Parecia que não existia o Ministério da Educação. Né? Enquanto em outros países a temática era colocada como prioridade. Né? O que vem acontecendo do ano passado para cá é muito mais pela ação de estados e municípios. E eu não estou falando sobre bandeiras partidárias, estou falando sobre quem está, não importa de qual bandeira partidária do estado, do município, nós estamos falando do dia a dia, da realidade, do que vem acontecendo.
Mas o fato, está entendendo, é que também essa temática, né, passou a ser um pouco mais discutida. Né? Então, só o fato de a gente hoje estar aqui no programa, colocando no programa Seu Direito a prioridade para essa temática da educação, já representa, né, talvez uma mudança nessa visão. Mas o importante é que a população como um todo, a sociedade como um todo também entenda, né, a importância disso. Novamente, a gente tem que mudar um pouco a nossa visão sobre a importância da educação, saindo daquela visão muito mais assistencialista da educação. A Como a educação fosse exatamente de cuidar da criança, a educação é muito mais do que isso. Ela tem a ver com direito, tem a ver com desenvolvimento social, mas com desenvolvimento econômico. Não existe nenhum país desenvolvido no mundo que não tenha investido em educação. Se o Brasil não acordar para isso e não entender a importância disso, enquanto país, a gente vai continuar contando a história da educação a partir de exemplos legais. Eu costumo dizer, a gente sempre vai ter uma história bonita, né, de um professor extraordinário, de um estudante extraordinário, de uma escola extraordinária, mas a gente não quer, a gente quer agora as histórias. Por exemplo, Pernambuco é uma prova disso, eu acho, positiva, né, quando criou, né, o programa de escolas em tempo integral, como você destacou, Maria, né, e hoje virou uma referência nacional. Não, mas ainda tem muita coisa para ser feito, muita coisa para ser feita. E o bom da política pública é porque ela se aperfeiçoa. O modelo que deu certo para mim em 2010 não é o modelo que vai dar certo para o adolescente de hoje. A gente tem um desafio. Até porque essa geração já é toda digital. Sim, totalmente digital. Sim, a gente está falando sobre novas linguagens, né? E a linguagem digital é uma linguagem também. E aí, pelo menos nesse ponto, a pandemia nos fez acordar de que a temática, a inclusão digital é estratégica para a educação. E qual é o papel da gestão pública nesse avanço de pensamento? Bom, eu acho que a partir do momento que a gente entendeu que era inafastável a gente poder fazer esses investimentos diferenciados em tecnologia para que a gente pudesse enfrentar, inclusive, esse período, né, de pandemia, tanto agora, né, dentro de um regime híbrido, quanto utilizando essas novas tecnologias para a gente poder avançar e recuperar esses prejuízos, né, que ocorreram nos últimos tempos, e já começa a perceber que nesse ano de 2021 o volume de investimentos no país como um todo em tecnologia, em melhor estruturação, né, para isso tem mudado muito no país. Né? Não estou falando ainda do ponto de vista nacional, mas em vários estados e municípios a gente vê essa mudança. Eu posso falar, como, por exemplo, no caso do Recife, né? Apesar de nós continuamos fazendo investimentos muito importantes, né? Por exemplo, na melhoria da infraestrutura das nossas escolas, né? Estamos iniciando algumas obras de construção de novas unidades, o prefeito João Campos já inaugurou algumas escolas novas e creches esse ano. Tem aí uma proposta de duplicar o número de vagas de creche, que é bastante audaciosa, que nós estamos trabalhando nisso. Mas bastante relevante. Extremamente relevante. Né? Até porque não só pelo lado assistencial, que é muito importante para as mães, etc., mas também pelo lado de iniciar, entender que a educação infantil ela é determinante, né, de todo o processo de construção do conhecimento, né, da criança e do futuro adulto. Mas, para além disso, tá certo? Por exemplo, um maior investimento, né, que está sendo feito e bastante diferenciado, está sendo feito nessa nova estruturação, nesse novo programa que a gente deve lançar nas próximas semanas, que realmente a gente vai trazer uma oferta diferenciada de uso de novas tecnologias, ampliando fortemente o acesso à internet. Eu não posso antecipar muitas coisas, né? Mas a gente pode dar spoiler, mas com certeza teremos aí muitas novidades, né, desse nosso novo programa. Realmente a gente vai ter uma mudança muito grande, para você ter ideia, né? A gente já estava transmitindo algumas aulas pela TV e pela internet. Agora nós estamos montando 4 novos estúdios de TV só da Secretaria de Educação para transmissão de aulas diárias para as diversas turmas. E para a gente isso vai ser um legado, porque a gente vai continuar utilizando isso dentro de um sistema híbrido, de complementar utilizando tecnologia, mas também para a formação de professores. Nós temos mais de 5.000 professores. Imagina como a complexidade de criar um programa de formação continuada, né? Tirando professores do dia a dia de sala de aula para levar para programas de formação. Isso sempre foi um grande desafio. E agora a gente percebeu que usando tecnologia a gente pode dar passos muito grandes. Isso não significa que todas as formações vão ser remotas, mas com certeza utilizar essas ferramentas vai ajudar bastante a gente poder ampliar, por exemplo, os programas de formação de professores. Até saber otimizar o que a pandemia trouxe de positivo, que é a utilização desse sistema mais híbrido dessa nossa vida, né? É muito importante a gente lembrar que educação é inclusão. Então, se a gente fala que o Brasil tem muitos marginalizados,
para tirá-los da margem, ou a gente investe em educação, ou a gente não vai ter essa transformação. Então, realmente, ou isso vira a nossa pauta diária, ou a gente para. E aí eu queria perguntar sobre isso. Como é que está o planejamento estratégico para recuperar e acompanhar essas crianças? Porque a gente, quando fala em transformação pela educação, a gente fala em muito mais do que o conhecimento técnico. A gente fala no desenvolvimento de habilidades emocionais, habilidades sociais, enfim. Como é que está essa parte? Pois é, exatamente. Nesse ano, começando com essa nova gestão, né, do prefeito João Campos, a gente agora, né, e eu estou já há 7 anos, né, na área de educação, mas eu diria que a minha experiência, né, ao longo da minha vida, minha experiência como gestor público, né, eu já fui secretário de outras partes, já fui secretário de saúde do Estado, secretário de planejamento, desenvolvimento econômico, mas nos últimos 6 anos eu descobri minha grande paixão, que é a educação. Mas eu realmente acredito que a gente não consegue fazer efetivamente um trabalho, uma transformação, se você não tiver efetivamente um bom planejamento. Então a gente está efetivamente construindo um planejamento, não apenas para impactar nessa gestão dos 4 anos, mas para os próximos anos. Então a gente tem uma preocupação, sim, de ter esse olhar específico para esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, para que a gente não deixe para trás esses estudantes. Eles não podem, não devem ser prejudicados, né, por isso, mas com certeza com muitos desafios. Mas, em paralelo, a gente está tendo a preocupação de construir esse novo momento da educação do Recife. Então, além dessas mudanças do ponto de vista de estrutura, de melhoria, por exemplo, da infraestrutura das escolas, construção de novas unidades, ampliação de vagas de creche, né, a gente, por exemplo, vai lançar um novo programa de alfabetização, né, para que a gente, começando, né, já da pré-escola, a gente possa criar já uma nova geração, né, de estudantes para os próximos anos. Então, a gente vai ter um olhar para esses que estão aí, mas a gente está criando já um novo programa, né, com um olhar para o que a gente vai começar a trabalhar agora da educação infantil para os próximos anos. Então a gente espera que daqui a 10 anos a gente vai ter ainda um novo patamar, né, de resultados na área da educação aqui no Recife, além de alguns outros projetos que a gente está estruturando. Então a gente, com base até um pouco da experiência que nós tivemos na rede estadual, trazer um pouco disso para o Recife. Acho que o Recife tem avanços importantes na educação, mas ainda tem alguns desafios bem grandes, inclusive por entender que existe está totalmente entrelaçado, né, a questão das desigualdades sociais que nós temos na nossa cidade, né, da condição, né, de vulnerabilidade de muitas das nossas famílias, né, do próprio processo que envolve o dia a dia da escola. Então, a escola não chega para resolver todas essas situações, mas com certeza é o maior caminho de transformação. Esse ano a gente está falando, esse ano é um ano muito importante, porque é o ano que a gente tem os 100 anos, né, de Paulo Freire, né, o nosso mestre, né, da educação, nosso patrono da educação. E ele dizia uma frase que as pessoas repetem, mas é porque ela diz tudo, né, que efetivamente a educação sozinha, ela não vai efetivamente fazer a transformação do mundo, mas ela vai contribuir para transformar as pessoas e essas pessoas vão transformar o mundo. Mas na realidade o principal dessa frase, ela disse uma frase muito bonita, mas ela diz o seguinte: a gente efetivamente vai conseguir criar uma nova geração. Nós somos um estado, Mariana e Isabela, que nós temos ainda 1 milhão de analfabetos adultos. São pessoas que sequer tiveram a oportunidade de ir para a escola. Não é que elas não aprenderam, elas sequer tiveram a oportunidade de ir para a escola. Hoje, as crianças já vão para a escola, porque a gente precisa avançar agora na qualidade desta educação, né? Mas a gente, pelo menos, já cria uma nova perspectiva quando a gente vê crianças que agora estão concluindo o ensino médio. A maior parte delas são filhas de pais no nosso estado. Você vê como são as desigualdades. São filhos de pais que mal concluíram o ensino fundamental e netos de avós que muitos deles são analfabetos. Então, eles estarem concluindo o ensino médio, a gente está discutindo hoje, né, onde a ida deles para a universidade, a criação de novas perspectivas. Durante um bom tempo, concluir o ensino médio parecia um sonho para muito poucos. Agora, os jovens já pensam de uma forma diferente. Então, a educação traz até essas novas perspectivas, a de educação desenvolvimento. como direito, como emancipação social e como inclusão, não é isso, Isabela? Então, a gente agradece ao secretário Fred Amâncio, mas antes, secretário, antes dos seus agradecimentos, das suas considerações, fazer um ping-pong com o senhor. Qual o livro que o senhor indica? Um livro que lhe marcou e que o senhor acha que deve ser compartilhado?
Eu falo de um livro, né, que eu gosto muito da área de educação, mas apesar de que é um livro que conta a história de 3 jovens e mostrando sobre as mudanças do sistema de educação, que eu gosto muito, indico para todos, mesmo para aqueles que não são da área da educação, que são as crianças mais inteligentes do mundo. É um livro muito, muito interessante. Foi escrito por uma jornalista do New York Times que visitou 3 países diferentes para entender por que os países estavam avançando tanto na educação e os Estados Unidos estavam ficando para trás. E agora um bate-bola. A gente diz uma palavra e o senhor responde com a palavra que vier na sua cabeça. Educação. Futuro. Família. Amor. Desafio. Transformação. Fé. Deus. Gestão pública. Muito trabalho. Direito. Sociedade. Amigos. Presentes. Política. Desafio. É isso. Pernambuco. Minha paixão. Recife. Recife? Também. E assim a gente acaba o Seu Direito de hoje, Bela. Agradecemos imensamente, secretário Fred Amâncio. Foi um prazer conversar sobre esse tema tão importante e, de fato, precisamos aprender a cuidar do broto para que a árvore dê flores e fruto. Fique com a gente, acompanhe o Seu Direito, sempre um tema novo e uma pauta relevante para a sua cidadania. Vem com a gente.